Declaro aberta a sessão ordinária da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Ao secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 77ª reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, da 18ª Legislatura do Poder Legislativo Goiano, ano 2017. Aos 29 dias do mês de março de 2017, às 14h03, na sala das comissões Textor Amaral, realizou-se a 77ª reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento do Poder Legislativo Goiano, no ano 2017, presidida pelo nobre deputado Francisco Júnior, e que contou com a presença dos ilustres deputados titulares Hélio Souza, Nédio Leite, Lincoln TJ, Carlos Antônio, Lívio Luciano, e os deputados suplentes Álvaro Guimarães e Salvo Vieira, estes de titularidade. E da ata da reunião anterior, colocada em discussão e votação, não houve manifestação. O senhor presidente, deputado Francisco Júnior, declara aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente, deputado Francisco Júnior, disse haver matérias para serem distribuídas para estudo e relatório. Coube ao senhor deputado Lincoln TJ, processo número 3070-511. Ao senhor deputado Hélio Souza, processo 3409, 3490, 752. Ao senhor deputado Álvaro Guimarães, os processos de número 273 e 3550. Ao senhor deputado Carlos Antônio, processos de número 392 a 395, 398 a 400, 402 a 405, 407 a 409, 412, 415 a 417, 425 a 427, 459 a 462. Todos barra 2017. Em seguida, o senhor presidente, deputado Francisco Júnior, disse ser um momento oportuno para a devolução de matérias, não havendo manifestação. O senhor presidente disse haver quórum em matéria para serem apreciadas e coloca em discussão e votação separadamente os processos número 914, todos com parecer pela aprovação. Os processos número 1009 e 1542, todos com parecer para arquivamento. Os processos de número 1949, 1950, 1425, 2768, com parecer para diligência. Os processos de número 2370, com pedido de vista para os senhores deputados Lincoln TJ e Lívio Luciano. Processo de número 1714, com vistas para o senhor deputado Nédio Leite. E o processo de número 3064, com pedido de vistas para os senhores deputados Lincoln TJ, Lívio Luciano e Carlos Antônio. Em seguida, o senhor presidente, deputado Francisco Júnior, tendo dois processos de sua autoria, pede para assumir o trabalho da comissão. O senhor vice-presidente, deputado Nédio Leite, que assumindo os trabalhos, fez a leitura do processo número 573, com parecer pela aprovação, e do processo 1425, com parecer pela diligência. Em seguida, o senhor presidente, deputado Nédio Leite, declara, conforme foram colocados separadamente, todos os processos aprovados por unanimidade. Nada mais havendo na pauta, o senhor presidente, deputado Nédio Leite, agradece a presença dos senhores deputados e demais pessoas presentes nessa comissão. Encerra a presente reunião ordinária às 15h57, para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme foi colocada em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Será pelos presentes assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os deputados favoráveis por nessa comissão, os contrários se manifestem. Aprovada. O momento é oportuno para devolução de matérias. Eu pedi para te entregar o ofício. Nós temos quórum para deliberar. Então, está em discussão o processo número 2016-002370, de autoria do deputado Henrique Arantes, que trata da veda à apreensão e retenção de veículos automotores cujo estejam com IPVA em atraso. Foi distribuído ao deputado Lissauer, que se manifestou pela aprovação. Na sessão anterior foi solicitada vista para os deputados Lincoln TJ, Lívio Luciano, que devolveram sem manifestação. O projeto está em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo número 2016-003-064, de autoria do deputado Humberto Aidar, assunto: garante aos portadores de câncer em tratamento gratuidade do IPVA. Esse projeto ele foi distribuído para o deputado Lissauer, que se manifestou pela aprovação? Que se manifestou pela aprovação. Na sessão anterior foi solicitado vista por parte dos deputados Língua TJ, Lívio Luciano, Carlos Antônio, que devolveram o projeto sem manifestação. Está em discussão. Deputado Hélio de Souza, para encaminhar o voto. Senhor presidente, eu acho oportuna a propositura do deputado Humberto Aidar, que inclusive vem ao encontro de um projeto que nós aprovamos aqui nessa casa, de minha autoria, que é o Estatuto do Portador de Câncer. É um projeto que visa que os poderes constitucionais e os institucionais possam dar ao portador de câncer o mínimo de dignidade para enfrentar essa patologia. E nós sabemos que um dos problemas mais sérios é a questão econômica. Inclusive, quando da votação do Estatuto do Portador de Câncer, nós fizemos algumas audiências públicas e tivemos aqui o testemunho de uma senhora de Pirenópolis que perdeu a sequência de tratamento porque o poder público municipal não teve condições de dar para ela passagem como fazia normalmente. Então, não é só o fato dela perder a oportunidade de continuar o trabalho de quimioterapia que ela fazia, é que com aquela perda daqueles dias, ela corria o risco de perder a vida. Então, eu sou entusiasta de qualquer projeto que visa amenizar o sofrimento do portador de câncer e dar condições de que ele possa ter condições de ter os subsídios que, a meu ver, são justos. Portanto, voto favorável a essa matéria. Obrigado, doutor Hélio. O projeto continua em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu faço minhas as suas palavras, doutor Hélio. Eu acho que todo o apoio que pudermos dar nesse momento tão difícil que a família tem, na verdade, é um apoio que ele significa pouco para o Estado, se a gente for colocar do ponto de vista unitário, mas tem uma repercussão muito grande para a pessoa e para a família que está em torno. Então, ele colabora bastante com tudo aquilo que ela tem necessidade. Projeto número 2015-001714, de origem do autor deputado Lucas Calil, que assegura ao pequeno produtor rural, no exercício de sua atividade, isenção de toda e qualquer taxa para o transporte animal em Goiás, especialmente a taxa para emissão de GTA, Guia de Transporte Animal. Esse projeto, ele foi relatado pelo deputado Lincoln TJ, que se manifestou pela rejeição. Na sessão anterior, ele foi entregue com vistas para o deputado Nédio Leite, que devolveu sem manifestação. Ele está em discussão. Deputado Lincoln TJ. Não, eu quero encaminhar votos. Para encaminhamento de voto. Ninguém deseja discutir. Para encaminhamento de voto, está em votação. Para encaminhamento de voto, deputado Lincoln TJ. Processo, por favor, Scalabrini. Senhor presidente, é um projeto que é muito importante. Eu, particularmente, sou favorável e defendo bastante o crescimento e o fortalecimento do agronegócio. Mas, nesse relatório, eu manifestei contrário a esse incentivo, uma vez, senhor presidente, que esse incentivo, ele corresponde a, em média, de 70% do total de arrecadação da agrodefesa, o que viabilizaria o trabalho, né, da agrodefesa. Então, ele se dá em função disso. Esse projeto, esse relatório foi feito em parceria com a Secretaria da Fazenda, não é um relatório onde eu acho, onde eu penso. Não, foi um relatório que foi muito bem discutido com a Secretaria da Fazenda. Por isso, senhor presidente, que eu encaminhei ele pela rejeição e eu conversar com o deputado Lucas Calil para que ele possa apresentar uma proposta que seja exequível, que não traga um impacto tão profundo
né, a ponto de inviabilizar o trabalho da agrodefesa. Então, por isso, eu quero encaminhar o meu voto favorável ao meu relatório, que rejeita o projeto, deputado. Deputado Lindo, eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização e uma análise de cenário desse momento também. Já visto a segurança sanitária que tem hoje a carne goiana. É importante a gente fazer essa discussão, porque misturaram um pouco as coisas. Então, existe toda uma discussão como se parecesse que não existe segurança sanitária, que a fiscalização não funcionasse. E é bom lembrar que a nossa fiscalização ela tem conseguido prêmios em todos os níveis. Hoje, o Estado de Goiás ele não tem a questão do retorno dos vasilhames de agrotóxico. É bem próximo de 100%, 99,90 e tantos por cento, é premiado. Nós estamos livres de aftosa, livres de várias outras em função da agrodefesa. Então, a gente tem a vontade de impulsionar. Eu entendo a vontade do deputado Lucas Calil, porém, a gente percebe também o risco que a gente gera num momento especial como esse, com toda a situação da carne que está tendo. Então, eu entendo o seu parecer, o que em nada é uma ação contra o produtor, né? Nesse momento aqui, na verdade, é preservando ele, garantindo a qualidade sanitária do produto goiano. O projeto continua em discussão, em votação, perdão. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a rejeição. Não, está votado, o parecer dele é pela rejeição, deputado Luiz César. Então, ele foi rejeitado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, o momento é oportuno para devolução de matéria? Sim. Senhor presidente, eu gostaria de devolver o processo número 2016-002683, que encaminha o relatório trimestral de atividades do TCE, referente ao segundo trimestre de 2016, onde eu peço o arquivamento, senhor presidente. Devidamente, e peço que, se possível, o senhor coloque em votação. É possível, porque nós estamos com a pauta de votação hoje tranquila. Projeto número 2015-000-789, autor deputado Renato de Castro. Assunto: garante aos cidadãos goianos isenção do pagamento de taxas para emissão de documentos pessoais, cuja perda ou extravio tenha ocorrido mediante furto ou roubo. Temos aqui 3 projetos apensados, inclusive um meu, eu creio, que é da mesma matéria. Ele foi distribuído e relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, que se manifestou pela aprovação da propositura. O projeto está em discussão. Discutir ou... Eu quero... Para discussão, deputado Luiz César. Que Vossa Excelência tem uma assessoria que pode responder meu questionamento. Senhor presidente, por vezes eu aprovo o projeto aqui na casa. Não, Vossa Excelência, já vi vários, Vossa Excelência, eu sou autor de alguns projetos. E a justificativa que vem do Gabinete Civil e da Procuradoria dessa casa é o seguinte: não é competência do deputado legislar em matéria que altera a ordem administrativa ou que crie ou extingue tributos. Aí eu vejo um parecer, e o que esse projeto propõe? O projeto propõe a isenção do pagamento de taxa de emissão de documentos do DETRAN, documentos da Secretaria de Segurança Pública também como identidade. Eu pergunto, nós, os deputados, não podemos fazer esse tipo de matéria? Porque se essa comissão, se o parecer do presidente da CCJ aqui for acatado, o parecer do presidente da CCJ, a partir desse momento, vai ser jurisprudência formada para todos os vetos de emendas, de projetos que vão chegar ali na casa. Então, chamo muita atenção dos deputados com esse voto, porque nós vamos realmente criar uma jurisprudência positiva, deputado Álvaro, que vai fortalecer a casa. Agora, eu não suporto mais pegar 200 vetos do governador, todos os projetos de deputados,
E a alegação é a mesma, não cabe ao deputado estadual originar matérias, aqui é uma origem, matéria, não é emenda, é origem, que venha a reduzir os recursos do Estado, interferir na estrutura administrativa, criar cargos, extinguir cargos, isentar impostos, etc. Então, eu fico aqui muito tranquilo para votar nisso, mas, olha, vou ser cri-cri a partir desse voto aqui, porque não vou mais aceitar deputado votar contra, a favor dos vetos que vêm nesse sentido. Eu fiquei pasmo com a emenda do líder do governo, emendando um projeto, criando 800 cargos. Penso eu, suponhamos amanhã que o deputado Hélio de Souza, o mesmo aqui, Vossa Excelência, seja o governador, e a oposição seja maioria aqui nessa casa. Aí eu vou pegar um projeto e vou emendar criando 10 mil cargos de origem da Assembleia. Quer dizer, eu acho que essa proposição é totalmente inconstitucional. Essa propositura que criou os 800 cargos não suporta um ADIM, um mandato de segurança, 24 horas. Porque a Assembleia Legislativa, através de um deputado, não tem a competência para criar 800 cargos numa canetada. E nem para isentar impostos. Nisso eu acho que o texto legal, a Constituição Federal, protegeu o Poder Executivo, que é presidencialista. Então, o que eu vou cobrar a partir da votação desse relatório assim, é coerência. Porque eu tenho vários vetos que eu já analisei, e os vetos estão aí, e a principal justificativa é a seguinte, inclusive matérias desse jeito, criando, instituindo, isentando impostos para portadores de câncer, etc. E a principal justificativa é qual? O deputado estadual, o Poder Legislativo, não tem competência para isentar impostos. Assim quis a Magna Carta promulgada em 1988. E assim está sendo seguido. Então, eu acredito que isso aqui precisa de um aconselhamento jurídico com muito embasamento, porque é um relatório do presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, e a partir desse momento vai virar jurisprudência para as demais matérias. Era isso. E voto favorável, senhor presidente. Voto com o relatório do deputado Álvaro. Obrigado, deputado. Está em discussão. Caminhar o voto. Mais alguém para discutir? Não. Está em votação para encaminhamento de voto, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, eu acho oportuno a manifestação do deputado Luiz César Bueno, e eu diria, sem medo de errar, baseado em pesquisas que nós fizemos, inclusive em tramitação, um projeto de nossa autoria que adentra dentro do programa SURES, em que se considera que, através de jurisprudência, deputado, do Supremo Tribunal Federal, é válido afirmar que o sistema constitucional vigente não veda a iniciativa parlamentar nas proposições legislativas que criem ou aumentem despesas, havendo ressalvar apenas a iniciativa privativa do Poder Executivo para as leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, conforme a Constituição Federal, o artigo 165, e além desses três exceções, a vedação de aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme o artigo 63 da Constituição Federal. Com base em todas essas manifestações, é jurisprudência já aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que não é válido, do ponto de vista constitucional, a afirmação de que os parlamentares não podem criar ou aumentar despesa por meio de suas proposições, bastando indicar no projeto de lei a dotação orçamentária que irá suportar a despesa criada ou aumentada. Então, é um grande debate. Nós sabemos que
lamentavelmente, a maioria das vezes, a Assembleia prefere não debater e aceitar a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, mas o que eu acho que nós temos que debater é aquilo que é constitucional e nós temos que lutar naquilo que ocorre já uma manifestação superior para defender aquilo que está na Constituição. Então, eu quero colocar essa posição, que é fruto de um trabalho de juristas e que tem esse embasamento e nos dá essa segurança que nós podemos e devemos, então, manifestar nas matérias que não estão excluídas nesse texto que eu disse, que são 4. Fora elas, nós podemos e devemos manifestar. Eu fazendo justiça ao doutor Hélio, obrigado, doutor Hélio. Doutor Hélio, ele tem feito essa defesa, inclusive, eu não sei se foi na sessão última ou penúltima da CCJ, ele voltou a fazer toda essa argumentação. Agora, o que eu acho que é importante, deputado Luiz César, nós fazemos uma avaliação nossa do Poder Legislativo. A CCJ ela faz uma avaliação de constitucionalidade. A comissão de mérito, como diz o nome, ela faz uma avaliação de mérito. Aí, quando vai para o governo faz uma avaliação também política, não só técnica, de pertinência e das condições do momento que o governo tem de executar aquela política. Eu penso que o que precisa acontecer é que o governo se esforce um pouco mais, que o executivo se esforce um pouco mais para trazer essa análise no projeto, porque acaba sendo cômodo para a assessoria a fazer sempre a mesma argumentação. Não pode, é proibido. E nós temos hoje bastante fundamentação para dizer que não, pode. Pode ser que o governo entenda que não é oportuno, não é apropriado, não é o momento, mas aí tem que ter uma argumentação que eu entendo mais pragmática, mais objetiva, da pertinência daquela lei ser aplicada naquele momento. Não pode ser simplesmente a argumentação de que a Assembleia errou. E aproveito para fazer um elogio aqui à Procuradoria, que é muito cuidadosa com aquilo que nós podemos ou não legislar. Então, acho interessante o comentário de Vossa Excelência e o esclarecimento do doutor Hélio, eu acho muito pertinente. Agora, cabe a nós promovermos o bom debate em cima dessa situação, inclusive solicitando ao Executivo que fundamente, não apenas, que geralmente é sempre o artigo 2º, se não... Isso, é sempre o artigo 2º da mesma lei. Não, com certeza esse debate pode ser enriquecido sim. Inclusive, senhor presidente. Não é, mas pela ordem, a gente meio que iniciou um debate, mas... Então, a questão de ordem, só para resumir a nossa interpretação, é porque existem 2 situações que um projeto é vetado. Ou ele é inconstitucional, pode ser por vício de origem ou de competência, e de interesse público, que poderia ser outro artifício que o governo pudesse utilizar. Mas eu nunca vi eles usarem a segunda opção. Que é o que eu acho que seria, então, apropriada. Então, seria, eu sou governante, mesmo que o projeto seja legal, seja constitucional, mas eu acho que, para mim, administrar seria contrário aos interesses públicos, eu poderia manifestar dessa maneira. Mas eu nunca vi uma rejeição... Porque aí a fundamentação é outra. Afronta ao interesse público. É verdade. Obrigado. É porque eu entendo que aí nós entraríamos numa discussão da matéria. Não é oportuno por esse motivo, tal. Bem, o projeto está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aproveitando o momento, eu vou incluir Vou votar, não é bem uma necessidade, mas há uma solicitação do deputado Cimeison. O deputado Cimeison, ele está relatando na CCJ um projeto de autoria do deputado Henrique Arantes, que institui em Goiás a emenda impositiva. Então, ele apresentou esse projeto ano passado, o deputado Álvaro, na presença, numa sessão anterior da CCJ, foi feita uma solicitação que esse projeto voltasse a tramitar, o deputado Álvaro colocou ele, como presidente da CCJ, colocou ele em tramitação e destinou ao deputado Cimeison para relatar. E ele me faz a seguinte, ele encaminhou para todos os gabinetes, pelo que eu estou sabendo, uma cópia do projeto e me fez a seguinte solicitação. Ao cumprimentá-lo, venho por meio desta, primeiramente para parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem exercendo junto a esta Casa de Leis e na oportunidade de solicitar
o uso da palavra na reunião do dia 12 de abril, próxima quarta-feira, junto à Comissão de Finanças. Oi? Sim, nós podemos discutir isso aqui. É a solicitação dele. Para discutir com os deputados a matéria do projeto de emenda constitucional número 2, projeto número 3486 de 2016, que altera o artigo 111 da Constituição Estadual, de autoria do deputado Henrique Arantes e outros. Sem mais para o momento, despedimos-nos afirmando expressões sinceras de apreço e consideração, colocando-me à disposição para qualquer esclarecimento. Então, o deputado Cimeis, relator da matéria, acha oportuno fazer a discussão, convidando a todos os deputados, mas na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributo, já que nós vamos falar de orçamento. Eu gostaria de colocar em discussão, e o deputado Lincoln faz uma observação sobre a data, né, para não ser na próxima quarta-feira, mas isso, na minha opinião, podemos discutir a data, mas é saber se vamos discutir isso aqui na Comissão de Finanças. Pela ordem, deputado Lincoln. Senhor presidente, eu penso que é fundamental. Essa comissão é a comissão que trata e que vota o orçamento. Os relatores do orçamento, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, saem dessa comissão, eles são dessa comissão e sai daqui o relatório, que é aprovado posteriormente no plenário e que é enviado para a governadoria. Então, eu penso que é de fundamental importância, vai enriquecer e vai cumprir o papel dessa comissão dentro da casa, né? Então, eu penso que a sugestão do deputado Cimeis, ela é muito oportuna e eu penso que essa comissão deve acatar ela, acredito. O deputado Luiz César Bueno quer usar a palavra, mas eu acredito que é do interesse de todos os deputados que essa discussão venha para cá. E o meu questionamento é só porque, agora há pouco, foi levantado pelo deputado Carlos Cabral, aqui num debate comigo, e ele citou que na quarta-feira poderia ser feriado. Eu desconheço feriado nessa data de quarta-feira, mas se houver feriado, que a gente fizesse na sessão subsequente. Eu penso que não é bem feriado, mas é porque é usual, como nós temos um grande número de deputados do interior, é usual que na Semana Santa a sessão seja transferida para o período matutino. E aí, qualquer atividade no período vespertino acaba sendo prejudicada. Talvez seja isso que ele esteja falando. Deputado Lissauer, depois... Deixa eu ir pela ordem aqui, o deputado Lívio e o deputado Luiz César. Deputado Lissauer. E pela ordem alfabética também, né? Tudo com L. Só L. Senhor presidente, eu acho que é oportuno nós discutirmos, é óbvio, essa matéria na Comissão de Orçamento, por conta de se tratar de orçamento e mexer no orçamento do Estado. E quarta-feira que vem, talvez até possa ser a sessão para a parte da manhã, mas eu não vejo dificuldade em nós mobilizarmos os deputados para podermos fazer a Comissão de Orçamento também, talvez uma hora antes da sessão ou coisa assim. Fica aqui a dica. E é uma matéria importantíssima para nós, aqui desta Casa de Leis. Eu estou aqui há só 2 anos e 3 meses, mas a gente vê a dificuldade que é, nós, representantes de municípios que somos, trabalharmos, às vezes, sem ter um orçamento seguro e certo para poder oferecermos benefícios para os municípios que nós representamos. Nosso papel aqui é legislar, mas também é poder ter alguma coisa para poder levar para a população, que é o que mais anseia. As necessidades nossas são essas, e todo mundo aqui vive essa realidade e sabe do que a gente está falando, que os prefeitos, as lideranças políticas e a própria população nos cobra algumas ações, que seja uma ambulância, que seja um asfalto, ou uma reforma de uma quadra, enfim, seja o que for. Nós precisamos ter um orçamento mais seguro e uma emenda que nós possamos realmente trabalhar e ter segurança que vai ser pago pelo governo. Então, é uma matéria importantíssima que eu tenho certeza que os deputados saberão discuti-la e apreciar com todo carinho. Presidente. Deputado, só seguir na ordem da solicitação, deputado Luiz César, deputado Lívio, logo em seguida o senhor. Senhor presidente, senhores deputados, quero concordar aí com o deputado Cimeis ao sugerir que nós discutamos essa questão do orçamento imperativo aqui nessa comissão, porque, na verdade, essa é a instância legítima para poder fazer esse tipo de discussão. E já quero aqui antecipar, senhor presidente, o meu posicionamento. Eu vejo que, como todo mundo sabe, o Poder Legislativo é o poder mais próximo da população. E, como tal, quando vão acontecer os investimentos do governo do Estado, os deputados, via de regra, não são ouvidos. E na verdade, quer dizer, acaba sendo um contrassenso, deputado Lissauer.
os membros do poder mais próximo da população, eles não são ouvidos, vamos dizer assim, de forma mais direta, quando o governo vai fazer investimentos. E nada mais justo do que os próprios deputados, que estão em contato mais direto com a população, com os municípios, com os segmentos organizados, eles possam estabelecer, através das emendas parlamentares impositivas, aquilo que será objeto de investimento por parte do orçamento do Estado. Em alguns estados brasileiros isso acontece, é o caso, por exemplo, do estado de Tocantins, onde existe lá o orçamento imperativo, onde os deputados têm uma cota, e dentro dessa cota eles fazem, evidentemente, todo dentro de um critério pré-estabelecido, eles fazem, deputado Humberto Aidar, a destinação desses recursos para que essas ações realmente aconteçam, efetivamente aconteçam de forma obrigatória, e acho extremamente relevante, importante e pertinente também essa pauta. Então, é importante que nós discutamos e que possamos aprová-la, porque eu tenho certeza que, acima de tudo, além de... 30 segundos para finalizar, deputado. Mais do que ser a valorização ao trabalho do deputado, do parlamentar, né, que é o poder mais próximo da população, é também a certeza de que os recursos estarão sendo investidos cirurgicamente, exatamente naquelas ações e obras mais necessárias à população. Eu acho muito interessante a sua colocação, até porque recentemente o senhor era secretário de Estado naquele Estado, e é fundamental a participação do senhor para dizer da sua experiência como funcionário. Com a palavra, deputado Luiz César. Presidente, eu vou na mesma linha dos colegas anteriores, além do que o orçamento impositivo já é uma lei federal, está no Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa, ela tem adotado uma postura legal de que todos os acessos que os deputados têm no Congresso Nacional é aplicado aqui dentro do Poder Legislativo Estadual também. Mas a questão do orçamento, da participação dos deputados na execução orçamentária, que é denominada de emendas impositivas, isso existe em todo o Brasil. Talvez Goiás seja um dos únicos estados que não adotou esse procedimento ainda. O encaminhamento que eu quero fazer a Vossa Excelência é que utilize a comissão mista. A comissão mista, ela é a reunião de todas as comissões. Então, a qualquer momento, durante a instalação da comissão mista, o presidente de qualquer uma das comissões temáticas pode, segundo o regimento, pedir a suspensão da comissão mista e instalação daquela comissão pertinente. Como presidente da comissão de obras, eu não marco reunião da comissão de obras. Eu suspendo a mista, instalo obras, depois volto à mista. Então, acho que Vossa Excelência, em função da urgência da matéria, tendo em vista que a LDO já está sendo elaborada, né, agora, e ela, com certeza, a não aplicação dessa emenda nossa vai naquele argumento, vai ficar para o ano que vem, porque a LDO já chegou. Então, eu acho que seria importante, hoje ou amanhã, Vossa Excelência comunique o presidente da comissão mista para suspender, no final, a reunião da comissão mista e instala imediatamente a comissão de finanças, com todo o staff, toda a assessoria, e toca a audiência solicitada pelo relator, deputado Simeison, hoje ou amanhã, dentro da comissão mista, ou logo após a reunião da comissão mista. Obrigado, deputada. A sugestão também é interessante. Bem, nesse momento, nós estamos atendendo aqui a solicitação do relator da matéria, que é o deputado Simeison. Vou passar a palavra para ele, inclusive, deputada, a única preocupação que existe, a discussão da matéria, pelo que eu percebi, é unanimidade. Todos se dispõem a discutir a matéria na comissão. A discussão se é dia 12, porque tem a possibilidade de não ter a sessão, ou, agora surgiu uma sugestão nova do deputado Luiz César, de nós solicitarmos ao deputado Álvaro que suspenda a comissão mista e convoque a comissão de finanças no horário, nessa semana ainda, até antecipando o debate. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, até agradeço, vim aqui justamente para poder comentar sobre essa questão, sobre o pedido que solicitei para a próxima
para a próxima reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, até porque achei que seria a comissão pertinente de nós discutirmos uma matéria como essa, que quando me foi passada a relatoria, eu entendi que não era uma matéria que eu poderia relatar sozinho, porque é uma matéria de interesse, creio eu, de todos os 41 deputados. Então, é uma matéria que nós precisamos discutir juntos, é uma matéria que eu defendo desde a legislatura passada. Eu entendo que é vital, fundamental para a independência do parlamento, para nós como deputados. Creio que é através do orçamento impositivo que nós temos condições de atender aquelas demandas emergenciais que os municípios e que as nossas bases solicitam e que muitas vezes o governo tem dificuldade de atender essas demandas menores, até pela estruturação da máquina. Eu creio que nós, deputados que estamos ali no dia a dia das atividades dos municípios, com os vereadores, com os prefeitos, é que conseguimos detectar aquelas ações, às vezes pequenas, mas que são fundamentais ali para os municípios. E eu entendo que esse orçamento precisa ser discutido pelos 41 deputados. Por isso, encaminhei toda a cópia da matéria, que é de autoria do deputado Henrique Arantes, assinada também por mim, se eu não me engano, por mais quase 20 outros deputados. E nós estamos, então, solicitando que a gente discuta junto, até para que cada um possa fazer os apontamentos que acharem pertinentes, para que a gente possa fechar um relatório que seja em comum acordo com os demais deputados, porque creio que essa não é uma matéria de 1 ou 2 deputados, é uma matéria do parlamento. Então, entendo que todos nós precisamos participar desse relatório juntos. E aí pegar todos os apontamentos, todas as observações, para que nós possamos fechar um relatório, buscar um consenso. É lógico que nós também vamos precisar abrir um diálogo com o governo, para que a gente tenha a matéria aprovada aqui e também aprovada pelo governo, mas de forma que atenda aquilo que o parlamento entende que é o correto. Então, o local, sendo na comissão, a princípio eu entendi que seria o melhor local, a comissão de Finanças e Orçamento, mas sendo em comum acordo, por mim pode ser na mista, em qualquer uma outra comissão. Eu só acho muito rápido ser hoje ou amanhã, até para que os deputados possam conhecer a matéria, por isso eu solicitei o prazo de 1 semana, para que os deputados pudessem conhecer a matéria e fazer os apontamentos que gostariam de fazer. Talvez de hoje para amanhã os deputados não consigam fazer isso. Então, eu entendo que o prazo de 1 semana seria um prazo interessante. É lógico que tem um feriado, talvez o deputado Lívio até sugere que, se a sessão for pela manhã, a gente faça logo depois da sessão, mas de forma que a gente discute a todos têm o direito de participar e a gente fechar um relatório em comum acordo. Então, agora, eu estou à disposição, como relator da matéria, estou à disposição dos deputados, essa é uma matéria dos deputados. Se todos entenderem que amanhã é interessante, eu não tenho dificuldade nenhuma, né? Nossa equipe toda está estudando, debruçada na matéria, estudando a matéria para que a gente possa ter todos os argumentos junto com os deputados. Até enviei a matéria para que a equipe de vocês também estude, é algo muito semelhante ao que existe hoje com a Câmara Federal. Então, eu creio que nós não temos nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma dificuldade na questão da legalidade da matéria. Então, a partir do momento que vocês entenderem que estão prontos, hoje, amanhã, eu fico à disposição como relator para a gente para fecharmos juntos esse relatório, senhor presidente. Bom, presidente, era isso. Apenas para lembrar da rapidez que deve ter em função volto a falar novamente, a LDO deve ser protocolada aqui em maio. E seria importante, quando protocolar a LDO, nós já tenhamos votado em plenário. Aí, logo após o seu relatório, tem uns prazos. Então, como é uma matéria de extrema importância para os municípios, para a sociedade, para o parlamento, na minha opinião, seria importante fazer um esforço concentrado, suspender a reunião da missa, convocar todos os deputados presentes na missa para a reunião da Comissão de Finanças e fazer esse debate lá o quanto antes. E aí lhe dá liberdade, talvez a gente tenha condição de,
semana que vem, no lugar de estar discutindo na finança, já está votando em plenário, talvez em primeiro turno. Muito bem. Essa é a questão. Eu acho interessante, eu acho que a sugestão do senhor acata tanto a vontade do relator de fazer essa discussão no ambiente da Comissão de Finanças, ao mesmo tempo a gente acelera. Deputado Cimeio, só uma pergunta para Vossa Excelência. A PEC, né, é uma emenda constitucional, ela tem rito próprio. Né? Depois de apresentada na CCJ, que correm as 10 sessões, ou depois de apresentada na Assembleia? Como que é o nosso regimento? Só para saber se ela já está apta para votação. Senhor presidente, só uma observação. Essa é uma matéria que ela já está na Assembleia há 2 anos. Sim. Né? É isso que eu falei, mas ela foi distribuída na CCJ agora. Foi distribuída na CCJ se eu não me engano, na quinta passada. Sim. Então nós temos é algo que nós precisamos olhar se é a partir do momento da distribuição ou a partir da CCJ. Leitura, eu acho que é da leitura do plenário, mas só para tirar a dúvida. Eu creio que ela já está apta, por estar tanto tempo já lida em plenário, eu acho que ela já está apta à apreciação, discussão. Mas precisamos olhar É só para a gente, porque ter a realmente exatidão o deputado disso. Luiz César está correto quando tem essa preocupação da gente organizar na linha do tempo com relação. Eu acredito que é na lida do plenário. Nós temos a outra, presidente, nós temos uma outra PEC que está, aliás, muito famosa, que está tramitando aqui. As 10 sessões foram contadas a partir do momento da leitura em plenário. Tanto é que o relator foi distribuído agora semana passada, e o relator já está preparando o relatório, ultimando o relatório para ser votado, para depois ir a plenário. Verdade, Vossa Excelência está certo. Muito bem. Bem, então eu vou conversar com o deputado Álvaro, lamentavelmente ele teve que se retirar agora, eu vou conversar com ele e a gente faz essa discussão suspendendo a mista. Bem, nós temos algumas outras matérias para votação. Mas... Ok. Nós temos algumas matérias, mas neste momento nós não temos quórum para votação, nós temos quórum só para discussão. Não havendo mais quórum neste momento para votação, eu encerro a presente sessão, convocando outra ordinária para a próxima quarta-feira e uma extraordinária exclusiva para discutir a questão dessa emenda constitucional sobre a emenda impositiva. Está encerrada a sessão.